Olá, alunos do sétimo ano da Escola Padre Federico Vick, estamos aqui novamente, dessa vez para a semana 2 do PET 6, né, do volume 6. Na primeira semana a gente viu sobre a industrialização brasileira, como foi o processo, como tudo começou, quais são os motivos do começo da industrialização brasileira, né? E agora a gente vai ver na segunda semana sobre a urbanização. Você vai ver que industrialização e urbanização andam praticamente juntas, mas hoje vocês vão entender como foi e o que é, né? Primeiro o que é, depois como foi todo o processo de urbanização, não industrialização brasileira. Então o texto é esse aqui, começa a urbanização consolidada na página 51. O Brasil é considerado um país urbano, ou seja, a população residente nas cidades é superior à população rural. Quando você fala que determinado país é um país considerado urbano, ele está dizendo que a população que reside, ou seja, que mora nas cidades, é maior do que a população que mora no meio rural. A população das cidades, do meio urbano, é maior do que a população rural. Ou seja, esse determinado país é um país urbano, considerado urbano. A urbanização é um fenômeno observado em todo o mundo na atualidade. Envolve um modo de vida próprio nas cidades, a instalação de infraestrutura e o surgimento de novas áreas urbanas. No entanto, nem todos os países populosos são predominantemente urbanos. Na Índia, por exemplo, a maioria das pessoas vive em áreas rurais, apesar de ser um país com alta concentração urbana. Então é o seguinte, a urbanização é todo o processo de crescimento das cidades e, ao mesmo tempo que a população do meio rural vai diminuindo, né. Todo esse processo de migração, né, do meio rural para o meio urbano, que a população urbana começa a crescer e começa a surgir diversas infraestruturas provenientes disso, maior infraestrutura urbana, maior rede de serviços, maior crescimento da linha de transportes e tal. Tudo isso, todo esse processo de crescimento do meio urbano e queda do meio rural se chama urbanização. A população se tornando urbana, a população se migrando para as cidades, a população indo viver nas cidades em detrimento do meio rural. Urbanização recente. No Brasil, a urbanização, todo esse processo que eu falei, é um fenômeno relativamente recente, que ocorreu com muita rapidez. Até a década de 60, a maior parte da população brasileira se concentrava no campo. Na década seguinte, a população urbana já havia superado a rural e de 1970 para 2016 saltou de aproximadamente 53 milhões para 174 milhões, de acordo com a estimativa do IBGE. Ao mesmo tempo, a população rural, que era de cerca de 41 milhões em 1970, se reduziu a menos de 29 milhões em 2016. Então, de modo geral, a urbanização, o crescimento das cidades em detrimento da população rural, né, ela é recente, ela ocorreu a partir da década de 70, né. Em 1960, a maior parte ainda vivia na população rural, devido a fatores econômicos, a né, a economia meio se baseava no meio rural, né, a maior parte dela. Aí com a industrialização, com o processo de industrialização que a gente viu na última aula, as pessoas começaram a vir para as cidades em busca de emprego, melhores condições de vida, maior acesso a serviços, de infraestrutura urbana, infraestrutura pública. Então, a partir dos anos 70, passou a população urbana começou todo esse processo de que já vinha acontecendo, mas, aprofundou ainda mais esse processo de migração do meio rural para o meio urbano, que se chama êxodo rural. E em 1970 passa ao meio urbano passa a população do meio rural, ou seja, os país se torna um país urbano. E de 1970 a 2016, essa diferença só aumentou. 53 milhões para 174 milhões, em números atuais, né. Enquanto a população rural, que era de 41 milhões em 1970, hoje só tem 29 milhões, né. Então pra vocês verem a diferença que ocorreu.
No século XIX, quando o país era rural ainda, as principais atividades econômicas desenvolvidas no Brasil eram a mineração, o cultivo da cana-de-açúcar e as plantações de café. Nesse contexto, a maior parcela da população vivia na área rural, né? A economia se baseava no meio rural, né? Se baseava, a economia se era basicamente cana-de-açúcar, café, plantações, o agronegócio, né? Vamos dizer assim, o agro, as plantações por si só. Então, é isso que era baseado a economia brasileira. Então, a população se concentrava no meio rural, porque a economia se baseava no meio rural, né? Ao longo do século XX, o perfil da economia cafeira foi se modificando. A crescente industrialização, que é o processo que a gente viu na última aula, associada à modernização no campo e à concentração de terras. E modernização é que eu falo, maior uso de máquinas, não de mão de obra mais, começaram a usar mais máquinas, a substituir a mão de obra. Concentração de terras, muitas terras em mãos de poucos, e impulsionou a saída de habitantes do campo para as cidades, fenômeno conhecido como êxodo rural. Os centros urbanos, de modo geral, passaram a atrair pessoas em busca de trabalho, melhores condições de vida, acesso à educação e à saúde e ao saneamento básico, entre outros serviços. Então, esse processo de migração se chama êxodo rural, das pessoas indo morar na zona urbana, né, nas cidades. E o que essas pessoas buscavam, primeiro, era o trabalho, né, que estava crescendo na época por causa da industrialização. Lembra de São Paulo? As migrações que ocorreram para a região sudeste? É isso, né? Estava tendo oferta de emprego, porque as indústrias estavam crescendo, ao mesmo tempo que essas pessoas fugindo do campo em relação à alta concentração de terras que existia, a modernização do campo, começaram a utilizar máquinas para substituir a mão de obra e tal. E também querendo melhores condições de vida, maior acesso à educação, à saúde, saneamento básico, a serviços públicos de maior qualidade e tal, elas começaram a migrar, e principalmente trabalho, igual eu falei, eles começaram a migrar para o meio rural, para o meio urbano, desculpa, né, para as cidades. Industrialização e urbanização. A industrialização, de modo geral, pode ser definida como um processo em que a atividade industrial passa a comandar a economia de uma sociedade. A gente já viu como que foi esse processo, né? A construção de fábricas, né? A construção de estabelecimentos que produzem a partir de uma mão de obra, de uma mão de obra também. A partir e a partir de matéria-prima se construía, né, um determinado produto industrial, né, um produto feito em fábricas, né, produto especializado, um produto refinado, né, mecânico, ou depois da informática, né, e tal. Mas isso é a fábrica, né, por si só. Então, o crescimento das fábricas, de estabelecimentos que responsáveis por construir determinados produtos industriais, né, da mão de obra e da matéria-prima para um produto refinado, né, faz um produto mecânico e tudo mais, ou outras coisas, tecido, enfim, roupa, produtos que a gente utiliza no dia a dia, industriais, feitos em fábricas, meios de consumo, né, bens de consumo, tudo isso são feitos em fábricas, né? Então, o processo da industrialização, ou seja, da atividade industrial dessas fábricas crescerem, comandar a economia, né, é, começou no Brasil a partir do século XX, principalmente. E com isso começaram a atrair pessoas em busca de trabalho, porque começaram a ofertar muito trabalho, né? Então vamos continuar. O processo de atividade industrial passa a comandar a economia de uma sociedade. Isso é industrialização, tornando outras atividades como comércio, transportes, operações financeiras, produção de matéria-prima na agricultura, pecuária, extrativismo, etc., subordinadas a elas. Então a industrialização, a atividade industrial comanda todo o resto,
né? Tudo matéria-prima que vai utilizar nessas fábricas, tudo é direcionado à atividade industrial, né? Isso é a industrialização. Assim, o processo de industrialização acaba gerando a necessidade de ampliar a oferta de serviços e equipamentos urbanos, resultando em transformações socioeconômicas no território. Eh, todo esse processo de crescimento da atividade industrial faz que tenha uma infraestrutura urbana adequada para escoar a produção, né, e também para chegar à matéria-prima que vai utilizar nessas fábricas. Então, junto com a planta da indústria, ou seja, junto com a fábrica, vem também toda uma infraestrutura para suprir a essa fábrica. Vem infraestrutura de transporte para mandar para trazer a matéria-prima, e para levar a produção do que foi feito, né, da indústria, do que foi industrializado, né, dos produtos que foram feitos nessa fábrica, né. Então é preciso ter uma infraestrutura para suprir essas fábricas. Serviços, né, precisa de comércio para vender os produtos internamente, né, precisa de locais que vendem, precisa de outros serviços que suprem a o setor industrial, né. Então, junto com a industrialização, veio uma série de equipamentos urbanos, de infraestrutura urbana, para suprir, né, para ajudar essas fábricas, né, esse processo de industrialização, né. Os equipamentos urbanos, tais como estabelecimentos comerciais, bancos, avenidas e transportes, constituem a estrutura necessária à industrialização. Olha, eles precisam de uma infraestrutura para suprir as fábricas, né. Sua instalação provoca transformação e, ao mesmo tempo, atrai cada vez mais pessoas para o espaço urbano em busca de oportunidades de trabalho. Atualmente, o setor de serviços também comanda a transformação do espaço urbano de muitas cidades. Então, todo esse processo de crescimento da infraestrutura urbana para atrair e para suprir as indústrias que estão nascendo, faz parte da urbanização. Ao mesmo tempo que a fábrica dá muita oferta de emprego para mais pessoas chegarem, e a partir de mais pessoas chegando, precisa também ampliar toda a infraestrutura para suprir o que essas pessoas, as necessidades dessas pessoas. Então, industrialização e urbanização meio que andam juntas uma com a outra, ajudando a outra, né? Uma dependendo da outra, certo? Então, a partir da industrialização brasileira, vem a urbanização, junto com ela, tá? Então, essa é a relação de urbanização e industrialização que são muito próximos, certo? Então, esse foi o texto, vamos para as atividades. Atividade um: uma das consequências da industrialização é o aumento do consumo, principalmente nos ambientes urbanos. Muitas pessoas acabam adotando um modo de vida em que o consumo exagerado de uma série de produtos, muitas vezes supérfluos, se torna comum. Essa prática é conhecida como consumismo. Você teve comportamentos consumistas em seu dia a dia? Em que situações, em sua opinião, o consumismo faz bem para as pessoas? Por quê? Bem, isso é uma pergunta pessoal, né, não posso responder, vocês têm que responder para mim. Mas consumismo todas as propagandas que você vê na televisão ou na internet, elas estão ali para fazer você consumir determinado produto. Porque senão, porque as empresas e as indústrias precisam vender, né? E para vender, elas precisam fazer propagandas para você consumir, porque senão não gira, né? A manivela, né? Ou seja, eles não lucram e tudo mais. Então, consumismo seria o consumo desses produtos em demassiado, ou seja, mais do que realmente você precisa. A partir de exemplos cotidianos, seria comprar um celular novo sem que o anterior estrague nem nada e esteja funcionando bem. Comprar um celular novo só porque é mais novo e você quer trocar, sem que necessariamente ter a necessidade de trocar. Então, isso seria um ato consumista, né? Ou consumir determinados produtos só porque outras pessoas têm,
ou por causa da propaganda que você está vendo na televisão ou na internet, consumir produtos que você não necessariamente precisa deles, né, e compra só por impulsão. Então, consumismo seria isso, todo esse processo que você compra coisas em demasiado sem necessariamente você precisar dessas coisas. Aí ele está perguntando: isso é bom ou ruim? Você já fez atos consumistas? Certo? Atividade 2: qual foi a contribuição da indústria para a urbanização do Brasil? A gente viu isso aqui dessa parte final aqui. Amplia a oferta de serviços, equipamentos urbanos. Lembra que eu falei que a fábrica precisa de certa infraestrutura, que precisa suprir as necessidades dela? É essa infraestrutura que ele está falando, entendeu? É isso que a indústria foi responsável por fazer no ambiente urbano. Ao mesmo tempo que começou a atrair cada vez mais pessoas em busca de emprego, começou a ofertar emprego e atrair cada vez mais pessoas para o meio urbano. Então, tudo isso é o que a industrialização fez para a urbanização brasileira. Se quiser, volta ao vídeo onde eu falei dessa parte, ou agora que eu acabei de falar, e responda para mim. A industrialização e a urbanização acarretam resultados positivos e negativos para a sociedade e para o planeta como um todo. A industrialização e a urbanização. Explique essa afirmação por meio de exemplos. Então, ele fala que a industrialização e a urbanização teve efeitos positivos e efeitos negativos na sociedade, né? Aí ele está perguntando: o que seriam esses efeitos positivos e o que seriam esses efeitos negativos? Então eu já falo para vocês. Os efeitos positivos seria que os produtos industriais facilitaram a nossa vida. O carro, por exemplo, possibilitou que a gente se transporte de forma mais rápida e de forma confortável para outros locais, né? Estou dando o exemplo do carro. Mas, por outro lado, a combustão, o motor que está abaixo daquele carro faz a poluição do ar. Então, um efeito negativo seria a poluição gerada por esses carros. O celular possibilitou que a gente se conectasse, que a gente navegasse na internet, tenha diversos serviços ali a nosso disponível, fácil, né? Facilitou a nossa vida. Mas um lado negativo é que quando você joga um celular fora, é, os produtos que estão ali, metais, né, não vai sumir na natureza assim de uma hora para outra. Muitas vezes o lixo urbano, de coisas que você joga fora, que não serve mais, ou que você não quer mais, ou que simplesmente estraga, é um problema urbano. Então, o efeito negativo seria os diversos lixo demasiado que existe e o que fazer com esse lixo. Então, o lixo urbano foi um problema que surgiu a partir da industrialização também. Então, poluição, lixo urbano, tudo isso são pontos negativos. Pontos positivos são os produtos e as, ah, e as facilidades que ele proporcionou para o nosso dia a dia. Tá? Atividade 4: diferencia urbanização e crescimento urbano. Vocês estão vendo que tem um mapinha aqui para ilustrar. É um mapinha, não, um gráfico. E a linha laranja representa a população urbana em porcentagem. Você vai ver que em 1940, tá vendo? Era 31%, em 50 era 36%, 60, 44%. Até 1970 passou a população rural. 1970 já era 55,9%, 1980 67%, até chegar em 2010 com 84,4%. Essa linha verde representa a população rural. Você vai ver que em 1940 era 68,8%, 1950 era 63%, 60 era 55%, nos 60 aos 70, entre os anos 60 e 70, a população urbana passou a rural. Em 1970 já era 44%, 1980 32%, em 2010 já que são 15,6%. Então é um gráfico bastante ilustrativo de como foi esse processo de urbanização brasileiro e êxodo rural, né? Coisa você está perguntando: diferencia urbanização e crescimento urbano. Isso eu já respondo para vocês aqui, ó. Se quiser dar uma olhada na internet que também tem a diferença. O crescimento urbano seria o crescimento da população
vegetativo, crescimento vegetativo da população, ou seja, o crescimento da população só por quantidade de bebês, taxa de natalidade que nascem por ano, né, e comparado com as pessoas que morrem, né. Esse número positivo, da diferença de bebês que nascem, né, de pessoas que nascem, de bebês, com a de pessoas que morrem, né, mais nascendo mais pessoas, mais bebês, do que pessoas morrendo, fazem do que a população cresça em número. Então esse crescimento da população no ambiente urbano representa o que ele chamou de crescimento urbano, tá? Urbanização seria o crescimento da infraestrutura e dos equipamentos urbanos, de uma cidade, certo? Seria o aumento, a melhor condição e o aumento das linhas de transporte, seria a maior oferta de serviços e equipamentos urbanos, de infraestrutura urbana, de infraestrutura pública, de acesso à saúde, acesso a serviços, a saneamento básico, a acesso à água encanada. Tudo isso, toda essa infraestrutura e equipamento urbano que cresce a partir da própria o crescimento urbano, né, que faz com que esses equipamentos também cresçam, é o que a gente chama de urbanização. E também urbanização seria todo o processo de crescimento da população urbana e detrimento da população rural, ou seja, crescimento da população urbana, crescimento da população urbana e população rural decaindo, caindo. Crescimento da população urbana eh, e a população rural caindo. Isso também é chamado de urbanização, certo? Então, urbanização seria isso, aumento da infraestrutura, equipamentos urbanos e aumento de número de cidades, da população das cidades em detrimento da população rural. E crescimento urbano seria somente o crescimento vegetativo da população em relação de pessoas que vivem, né, de pessoas que nascem por ano, comparado com as pessoas que morrem. Se mais pessoas nascerem do que morrerem, a população cresce. Então isso seria o crescimento urbano. Se quiser, volta lá, vê o vídeo de novo e tenta fazer um textinho respondendo para mim. E última questão, na sua opinião, por que muitas pessoas deixam o espaço rural e passam a viver nas cidades? Essa resposta está aqui, ó, êxodo rural. Tá tudo aqui, por causa de trabalho, melhores condições de vida, acesso à educação, papapá, tudo tá aqui. Só você pegar para mim e falar quais são os motivos das pessoas irem para o meio urbano. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Acaba na página 53 aqui. E até a próxima aula.